Estamos de volta e nesse bloco do programa vamos falar de utilização de espaços públicos. E a gente começa com avenidas fechadas para lazer e esporte. É o projeto No Domingo, a Rua é Nossa. Vamos conhecer mais? A repórter Camila Marinho tem as informações para a gente. Bom dia, Camila. Ei, Mayra, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. No Domingo a Rua é Nossa é um projeto da Prefeitura Municipal que tem como objetivo criar um espaço pela manhã dos domingos para a população se divertir, praticar esporte, correr, andar de bicicleta, levar a família, criançada e tudo mais. Quem nos explica mais sobre esse projeto é o Bruno Miranda, que é secretário municipal de Esporte e Lazer. Bruno, atualmente em quais pontos existe no Domingo a Rua é Nossa? Bom dia. Bom dia, o projeto existe desde 2009 e hoje a gente funciona em 7 pontos da cidade. Pampulha, Mangabeiras, Planalto, no bairro Nova Granada, Barro Preto, enfim, são 7 pontos da cidade onde a população pode, aos domingos, aproveitar a rua fechada para poder fazer prática de atividade física, lazer com a família, com os amigos. A nossa ideia, inclusive, da Prefeitura de Belo Horizonte é que esse projeto seja ampliado ainda este ano. Inclusive, vocês têm uma parceria com a BH Trans para que a população se divirta com tranquilidade, não é isso? Essa parceria é muito importante com a BH Trans e com as regionais da cidade, que fazem a avaliação técnica das vias para que as vias sejam fechadas aos domingos e a população possa ter toda a tranquilidade para poder desfrutar daquela área, daquele espaço público com tranquilidade e com conforto. Como é feita a escolha dos locais? Essa escolha parte de uma avaliação técnica dos nossos gestores na Secretaria de Esporte e Lazer, juntamente com as regionais da cidade e com a BH Trans. A ideia é que em cada regional nós tenhamos aí no futuro próximo pelo menos 2 espaços desses por domingo, para que a população possa realmente se apropriar desses locais e desfrutar com a família de mais opção de lazer em Belo Horizonte. Ok, Bruno, muito obrigada pela participação. Mayra, é uma ótima opção para aproveitar o domingo da manhã, né? Bom dia para você, bom dia a levar todos. as crianças para andar de bicicleta, de patins, né? Um espaço na rua para a criançada brincar, né? Muito bom. Com certeza. Bom dia para vocês. Bom dia. E o assunto agora é acessibilidade pelas calçadas de BH. O que você pode e o que você deve fazer para contribuir? O que diz a lei? Sabia que cuidar e adaptar a calçada é responsabilidade do morador? Para explicar tudo, a gente recebe no estúdio o gerente de controle urbano da Prefeitura de Belo Horizonte, Wilton Lage. Tem perguntas para ele? Manda para a gente, 3269-9069. Wilton, bom dia, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Então, todas as calçadas de Belo Horizonte, por exemplo, têm que ser adaptadas? Sim. A gente pode considerar a Lei assim? Federal de Acessibilidade, ela prevê que todas as calçadas, no Brasil inteiro, sejam adaptadas à pessoa com mobilidade reduzida, seja aquela calçada que já existe há muito tempo ou aquela que vai ser construída, reformada e na sua manutenção de modo geral. Porque a gente imagina assim, quem está construindo agora acaba... vai tirar a BITS, vai ter essa documentação, acaba já sabendo que tem que fazer aquilo. Mas o pessoal das antigas não deve estar sabendo muito bem disso. Com certeza. Na própria análise de projeto que a Prefeitura realiza e na parte de construção já é exigida a acessibilidade completa e também não se baseia apenas na Lei Federal de Acessibilidade, né? Nós temos 2 outras grandes leis que têm que ser levadas em conta. Uma é o Código Nacional de Trânsito, que ela prevê que é proibido estacionar em calçada. Se eu estaciono numa calçada, eu já quebro a regra da acessibilidade, né? Eu estou cerceando a qualquer cidadão de circular pela calçada. Então, ele é muito claro e ele também vale para o Brasil inteiro. E tem o Código de Posturas Municipal, que ele traz regras de como construir a sua calçada com material antiderrapante, e outras regras que levam em conta também a declividade da cidade. Então, por exemplo, como a gente está vendo, assim, as imagens ali do piso tátil, né? Isso. Então, por exemplo, as pessoas que moram há muito tempo em Belo Horizonte, tem a sua calçadinha lá, mas não tem ainda esse trabalho, o que ela tem que fazer? Sim, é obrigação dela reformar a calçada dela. É obrigação, o Código de Posturas Municipal, ele delega ao proprietário do imóvel a responsabilidade de conservar, né, de manter a calçada em bom estado. E como a lei federal, ela é uma lei que vale para todos, está embutido nesta obrigação o piso tátil também. E também os rebaixamentos em esquinas, né, quando aquela rua ela possui uma declividade que a lei federal chama acessível. Porque quando a rua é muito íngreme, a própria norma federal diz que aquela rua não é uma rota acessível, né, que um cadeirante, por exemplo, ele não terá autonomia. Né? Mas o deficiente visual, sim. Ele precisa desse então, ele piso precisa do piso tátil para se orientar, para se
para contornar as barreiras físicas que nós temos, né? O próprio mobiliário urbano que é previsto, uma placa, um poste. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai fazer... A minha calçada não tem o piso, não tem a adaptação para cadeirante, então eu quero resolver isso, mas não sei nem por onde começar. O que eu preciso fazer? Para se informar, a Prefeitura até disponibiliza no site da Secretaria de Regulação Urbana 3 cartilhas voltadas para o passeio. Né? Uma delas de como construir o seu passeio de acordo com a norma municipal, e tem a cartilha, 2 cartilhas de acessibilidade que traz todas as informações. Nós temos também um plantão técnico especializado com arquitetos e engenheiros na Central BH Resolve. A pessoa pode procurar. E nós temos um programa que está sendo desenvolvido agora, que é o Amar BH, que é um programa que a Prefeitura, primeiro, ela orienta, né? E, num segundo momento, ela notifica e até multa, se for o caso. Mas o primeiro momento é orientação, é informar da necessidade de manter a sua calçada em bom estado. Então, o plantão técnico, ele está habilitado a dar todas as informações e, caso seja necessário, ele é levado para uma equipe mais técnica para ajudar numa elaboração de projeto e até mesmo, dentro do programa Amar BH, uma vistoria ao local. Porque imagina assim, uma pessoa que sofreu um acidente por culpa de uma calçada esburacada. Sim. Isso pode ser culpa do dono da calçada? Pode. Ele não arrumou? Sim. Ele vai poder arcar aquilo? Sim. A Prefeitura, né, através da sua lei municipal, ela delegou ao proprietário do imóvel a responsabilidade pela calçada. Existem algumas calçadas que o poder público assumiu a responsabilidade. Né? Isso é através de um decreto e é na região hipercentral de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, em alguns quarteirões. Por ser uma avenida de grande tráfego de pessoas, então é necessário que o poder público também assuma. Exatamente. Estraga, né? Então a Prefeitura pode assumir para si a responsabilidade de algumas calçadas. E em Belo Horizonte, na região hipercentral, isso já acontece. Isso acontece. Então a pessoa tem que se informar até para saber se aquela região que ela mora, ela precisa cuidar ou se é de responsabilidade da Prefeitura. Com certeza. Agora, com relação às cadeiras, muita gente pergunta muito isso. Pode bares colocar as cadeiras lá? A gente vê de tudo, né? A regra geral o passeio permite colocar cadeira, no caso de estabelecimentos comerciais voltados para lanches, restaurantes. Só que existe também uma regra, né? A regra geral passeios com medidas inferiores a 3 metros não é permitido mesa e cadeira. Há algumas exceções, mas a regra geral é essa. Então, por quê? Porque ele é muito estreito. O Código de Posturas prevê que eu tenho que ter uma faixa mínima de circulação de pedestres e uma faixa destinada ao mobiliário urbano, né? Poste, a instalação de placas, lixeiras, e com passeios mais largos eu tenho bancas de jornais e revista. Né? Então, o código prevê, sim, essa colocação, mas a regra ela é bem clara e não é em todo local também. Né? Agora, por exemplo, no caso de garagem recuada, o que isso... Isso tem alguma coisa que o dono do imóvel tem que ficar atento a isso aí, para utilizar a calçada como garagem, quando o prédio é recuado? Assim, primeiro, a calçada ela nunca pode ser usada como estacionamento. Né? Você está no próprio Código de Trânsito. Quando há um recuo frontal da edificação, se for uma via local ou coletora, já é permitido que o estacionamento aconteça. Porém, é proibido a circulação do veículo pela calçada. Ele só pode acessar perpendicular ao meio-fio. Então, acessou o afastamento frontal e ali ele pode manobrar dentro deste recuo. Ele não pode fazer manobras de veículos em cima da calçada. Então, é muito comum nós vermos, às vezes, todo a testada, né, à frente da edificação, com meio-fio todo rebaixado e as pessoas entrando. Nós só podemos 4,80 metros de rebaixo. Então, se ele acessa pelos 4,80 metros, ele tem que manobrar no afastamento frontal da edificação. O passeio, ele tem que ficar livre. Agora, de volta às calçadas, os prédios novos, inclusive, eu digo por causa da Habits, a pessoa pode correr o risco de não receber isso se não tiver uma calçada nos padrões? Sim, é uma pendência para a concessão da baixa. Então, os vistoriadores também estão, né, aptos a orientar e colocar da melhor forma possível a resolver o problema. O que acontece, geralmente, é que os projetos, eles vêm adequados, eles são aprovados e durante a obra pode acontecer de
elevar o edifício ou rebaixar por algum problema no terreno, aí o acesso, que foi totalmente previsto em projeto, atendendo à legislação, ele passa a ter que sofrer uma adaptação, e nessa adaptação, às vezes, eles cometem alguns deslizes. Ok, então agora rapidamente, qualquer pessoa que for notificada, que for orientada, e ela não cumprir, arrumar a calçada, ela pode ser multada também. Sim, primeiro ela é notificada e tem um prazo de 30 dias para regularização. E na reincidência, aí a multa desse inicial aí da manutenção é acima de R$400. Então, pessoal, aí vão seguir as normas e deixar todo mundo o acesso livre para todo mundo direitinho, não é Exatamente. Isso? Muito obrigada, viu, pela participação aqui no programa. Eu que lhe agradeço, bom dia. Bom, gente, a Opinião Minas de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso bate-papo é a qualquer hora lá no Facebook. Entra lá, deixe seu recado, ajude a fazer o programa. Um ótimo dia a todos. Tchau.